definida num subconjunto de números reais, então, se eu considero um ponto A e um ponto X pertencentes a X, o quociente f de x menos f de a sobre x menos a tem diversas interpretações. Uma delas, a primeira que provavelmente nos ocorre, é o seguinte: se eu tenho o gráfico da função, se aqui é o ponto x, perdão, ponto A, e aqui é o ponto x, então isso aqui é f de x menos f de a. F de x menos f de a é esse segmento vertical, enquanto que esse segmento horizontal aqui tem comprimento x menos a. De modo que f de x menos f de a sobre x menos a é a inclinação da secante que passa ao gráfico da função f, passando por aquele ponto. Se eu interpreto f de x como a posição, o x como sendo o tempo, a posição ocupada por um móvel decorrido do tempo t, a partir do ponto A, o tempo x, perdão, x menos a, então isso aqui representa a velocidade média do móvel no intervalo que vai de A até x. E, em geral, sem dar nenhuma interpretação geométrica nem cinemática, esse quociente aqui representa uma taxa média de crescimento ou decrescimento, portanto, a taxa média de variação da função f no intervalo AX. Agora, esse conjunto x maiúsculo não precisa ser um intervalo inicialmente. Depois a gente vai ver que os resultados mais interessantes ocorrem quando o x maiúsculo é um intervalo. Vamos supor que A é um ponto do conjunto x que é também ponto de acumulação do conjunto x. Então, nesse contexto, você pode considerar a função q definida em x menos a, com valores reais, definida assim: q de x é igual a f de x menos f de a sobre x menos a. Isso é chamado Q porque é quociente, né? Às vezes chama-se o quociente de Newton da função no ponto A. Relativamente ao ponto A, o valor dela no ponto x. Como A é um ponto de acumulação, esse Q tem sentido indagar se existe o limite quando x tende para A de Q de x. Esse limite pode existir ou não. Quando existe, esse limite é chamado a derivada de f no ponto A. Que nós vamos representar geralmente por f' de A, mas pode ser também representado por derivada de f no ponto A, ou df sobre dx no ponto A, ou então df sobre dx para x igual a A. Então, tem diferentes notações para derivada. Vou dar preferência a essa aqui. Então, quando esse limite existe, então esse número é chamado a derivada de f do ponto A, e se o limite existe para todos os pontos A pertencentes a x, eu digo que a função f é derivável no conjunto x. Nesse caso,
a gente tem uma função definida, quer dizer, em todos os pontos x de x que são pontos de acumulação. Né? Porque se não for ponto de acumulação, não tem sentido tomar. O ponto A não for ponto de acumulação, não tem sentido de considerar esse limite. Então é chamada função derivada. É uma função. Se essa função é contínua, aí a gente diz que a função f é continuamente derivável. Ou seja, quando f' é contínua, então se diz que f é uma função de classe C1. Analogamente, eu posso indagar f' é uma função, do mesmo modo que f é uma função, eu posso indagar se f' possui derivada, caso possua, de que a função é duas vezes derivável, se essa derivada segunda for contínua, a gente diz que a função é de classe C2, etc, etc, etc. Então, a derivada é um instrumento importante para estudar a variação e o comportamento da função nos diferentes pontos do seu domínio. A derivada pode ser olhada de uma forma ligeiramente diferente, em vez de considerar o quociente e passar o limite, posso considerar a derivada assim, como sendo, eu tomo o ponto A, assim, esse limite aqui, então f' de A é o limite quando x tende para A, de Q de x, ou seja, de f de x menos f de A sobre x menos A. Que é o limite quando h tende para zero de f de A mais h menos f de A dividido por h. Às vezes é mais interessante chamar o x menos A de h, aí eu vou ter aqui esse limite, é a mesma coisa. Sobre esse aspecto, se f de A mais h vai ser igual a f de A mais... Bom, vou escrever aqui uma condição f é derivável no ponto A pertencente a x, então seria se e somente se existe um número C tal que f de A mais h é igual a f de A mais C vezes h mais R de h, onde esse R de h, limite de R de h sobre h, quando h tende para zero, é zero. Então, no caso afirmativo, se existir o tal C, esse C vai ser exatamente a derivada no ponto A. Quer dizer, uma função derivável num ponto é aquela que, quando a sua variável independente sofre um acréscimo, o valor da função sofre um acréscimo que se decompõe em duas partes. Uma parte que é linear, que depende linearmente do acréscimo dado, e um resto. E esse resto é infinitesimal. Quer dizer, ele é infinitésimo de segunda ordem, ou seja, infinitésimo de ordem superior à primeira, ou seja, ele é insignificante diante de h. Quer dizer, é mais do que dizer que isso aqui já significa que a função, quando eu digo que o limite de R de h sobre h é zero, em particular o limite de R de h é zero. Isso significa que a função
quando h tende para zero, fdA mais h tende para fdA. Então a função é contínua. Então a primeira coisa a respeito de derivada é que se uma função possui derivada num ponto, ela é necessariamente contínua naquele ponto. Aliás, isso aqui resulta imediatamente da definição, porque esse limite só existe que quando o denominador tende para zero, o limite só pode existir se o numerador tender para zero também, porque se o numerador não tender para zero, o quociente não tem limite nenhum. Então, essa expressão da derivada aqui é muito utilizada nas aplicações por engenheiros, físicos, biólogos, economistas, etc. Pessoas que utilizam matemática, porque quando você dá um acréscimo h à função, o valor da função, a variável independente, o valor da função sofre um acréscimo, que é uma parte linear em h, mais um resto que é pequeno em relação a h, insignificante. Quando o h tende para zero, quando o h é muito pequeno, o r de h é muito menor, tanto é que o quociente tem limite zero. Essa igualdade aqui, com esse importantíssimo complemento, ela não significa nada sem esse complemento. Dizer que fdA mais h é igual a fdA mais c de h mais r de h é meramente a definição de r de h. R de h é fdA mais h menos fdA menos ch. Isso eu posso fazer com qualquer função, dado o número c. Se eu pegar um número c, qualquer função eu posso escrever essa igualdade aqui. Não precisa que ela seja derivada, nem derivável, nem contínua, nem coisa nenhuma. Isso é meramente a definição de R de H. O importante a respeito desta igualdade é esse complemento aqui. Quando eu faço isso, esse resto fica insignificante diante de H para valores pequenos de H. Limite é zero. E por quê? Porque essa igualdade aqui corresponde a dizer, passando f de H, fdA mais H, menos fdA para o primeiro membro, passando o fdA para o primeiro membro, e dividindo isso por H, supondo H diferente de zero, isso aqui vai dar igual a C mais R de H sobre H. Ou então, eu posso escrever aqui ainda assim, desse jeito, tanto faz. Então, a condição necessária e suficiente para que R de H sobre H seja zero é que o primeiro membro dessa igualdade seja zero também. Mas o primeiro membro dessa igualdade tende para zero, tenda para zero, quando H tende para zero, significa que a função é derivável e a sua derivada é igual a C. Bom, que esta igualdade significa o seguinte, que se eu olhar para o gráfico da função, então eu tenho aqui a tangente, então aqui é a diferença que existe entre f' de A vezes H e isso aqui. Quer dizer, esse aqui é exatamente f' de A vezes H. Desculpe. F' de A vezes H é tudo isso aqui. De modo que f de x menos f de A. Não tem H aqui, é x menos H. Ok? Bom, então a derivada, a afirmação de que a função é derivável equivale à afirmação dessa parte que eu destaquei aqui. No caso de interpretar esse quociente como sendo a inclinação da secante, a derivada é a inclinação da tangente. Se eu olho para esse quociente como sendo a velocidade média no intervalo AC, então a derivada é a velocidade instantânea no ponto A. E, de um modo geral, a derivada é um indício do tipo de crescimento ou decrescimento da função no ponto A. Essa definição que todo mundo viu nos cursos de cálculo. E complementando essa definição, nós temos a noção de derivada à direita,
e derivada à esquerda, no ponto A. A derivada à direita existe quando A é um ponto de acumulação à direita. Quer dizer o seguinte, você tem o ponto A e qualquer intervalo aberto à direita, com extremidade esquerda no ponto A, contém pontos de X, diferentes de A. Nesse caso, eu digo que o A é um ponto de acumulação à direita. Por exemplo, no intervalo fechado, AB, o A é ponto de acumulação à direita e o B é ponto de acumulação à esquerda. Nesse caso, eu posso considerar, tipo, se A é um ponto de acumulação à direita, aqui está faltando dizer que é o A pertence a X e é ponto de acumulação à direita. No segundo caso aqui, A pertence a X e é ponto de acumulação à esquerda. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, então o limite de f de x menos f de a sobre x menos a, quando o x tende para a direita, é chamado a derivada à direita de f no ponto A. E a mesma coisa para a derivada à esquerda. Então, quando a função é derivável à direita, então ela é contínua à direita. Quando ela é derivada à esquerda, ela é contínua à esquerda. Isso é uma condição necessária, embora não suficiente. E se a função tem uma derivada à direita, tem uma derivada à esquerda, mesmo que as duas sejam diferentes, ela é contínua à direita e à esquerda, então ela é contínua, mesmo que as duas derivadas sejam diferentes. Os exemplos são fáceis de ver. O exemplo mais conhecido de uma função contínua que não tem derivada é a função f de x igual ao valor absoluto de x. É uma função que é igual a x, f de x igual a x para x maior do que ou igual a zero, e é igual a menos x quando x é menor do que ou igual a zero. Então, existe a derivada à direita no ponto zero, que é igual a 1, e existe a derivada à esquerda no ponto zero, que é igual a menos 1. Ok? Porque à direita, a função f de x, para valores de x maior do que zero, a função de x é igual a x, então a derivada é 1. À esquerda, f de x igual a menos x, então a derivada é menos 1. Ok? Mas existem funções que são contínuas, f é contínua, sem derivada no ponto zero. Naturalmente surge a pergunta, e foi uma pergunta feita durante muito tempo nos primórdios do cálculo, não tanto assim, porque nos verdadeiros primórdios do cálculo ninguém estava ligando para essas coisas. Mas quando os matemáticos começaram a se preocupar com os fundamentos da análise, para fazer as coisas bem fundamentadas, a pergunta era a seguinte: será que uma função pode ser contínua em todos os pontos da reta, por exemplo, e não ter derivada em ponto algum? Então, coube a Weierstrass dar um exemplo de uma função que é contínua em todos os pontos, mas não tem derivada em ponto algum. E, na verdade, hoje em dia a gente sabe que a maior parte das funções contínuas não tem derivada em ponto algum. Se vocês tiverem curiosidade de ver os detalhes disso que eu estou dizendo, vejam o meu livro de espaços métricos, tem lá demonstração de existência de funções contínuas sem derivada e a demonstração de que quase todas as funções contínuas que existem não têm derivada em ponto algum. Porque a existência da derivada é uma condição, uma restrição forte. A gente pode ter outros exemplos de funções
contínuas sem derivadas, por exemplo, essa aqui. F de x igual a x, sendo de 1 sobre x, se x for diferente de zero. E f de x igual a zero, se x for igual a zero. Como seno varia entre menos 1 e mais 1, o f de x aqui varia entre menos x e mais x. Só que ela vai oscilando entre menos x e mais x, mas oscilando com uma amplitude da oscilação cada vez menor. Quando x tende para zero, o f de x tende para zero. Então essa função é contínua em todos os pontos. Para os pontos diferentes de zero é contínua porque está na cara. E no ponto x igual a zero, porque quando x tende para zero, você tem esse fator tende para zero e esse outro fator é limitado entre menos 1 e mais 1. Né? Na verdade, é mais simples do que ele falar isso. F de x é menor do que ou igual a x. Portanto, e é maior do que ou igual a zero. Portanto, para x pequeno, o f de x é menor ainda do que o x em valor absoluto, então tende para zero. Então, isso é uma função contínua. Mas não existe sua derivada no ponto zero. Por quê? Porque se eu fizer f de x menos f de zero dividido por x menos zero, isso dá a mesma coisa que f de x sobre x, porque f de zero é zero, e isso aqui é igual a seno de 1 sobre x. E o limite quando x tende para zero de seno de 1 sobre x não existe, porque quando x tende para zero, 1 sobre x tende para mais infinito ou menos infinito, conforme se x seja positivo ou negativo. E então o x tendendo para zero, 1 sobre x tende para mais infinito, digamos que ele tende para valores positivos. Então, seno de 1 sobre x vai assumir todos os valores entre menos 1 e mais 1 infinitas vezes antes dele chegar no zero. Ele não vai chegar no zero nunca, porque eu vou definir isso para x diferente de zero. Né? Então, essa função não tem limite quando x tende para zero, portanto, essa função não é derivada. Então, é uma função contínua que não tem derivada naquele ponto. Já, se eu considerar uma nova função, g, de R em R, definida por g de zero igual a zero, e g de x igual a x2, seno de 1 sobre x, aí essa função agora tem um gráfico diferente do gráfico desse aqui, porque enquanto o gráfico da função f está compreendido entre essas duas retas, esse gráfico aqui fica compreendido entre essas duas parábolas, a parábola x2 e a menos x2, porque o seno é entre mais 1 e menos 1. Então, quando o x tende para zero, o gráfico dessa função é uma coisa assim que é impossível desenhar completamente. Ele faz infinitas oscilações, só que essas oscilações vão ter amplitude menor, tendendo para zero, mas ao contrário daqui, ela tende para zero mais rapidamente. Porque se você fizer o g de x menos o g de x menos g de zero sobre x menos zero, que é para poder calcular a derivada, isso dá igual a g de x sobre x, que é igual a x seno de 1 sobre x. Isso aí tem limite. Tem limite quando x tende para zero. Então o limite
disso aqui, a derivada, é zero, porque é o limite disso aqui quando x tende para zero. Agora, essa é uma função que é contínua, derivável, porém g não é de classe C1. Porque se você calcular a derivada de g num ponto x qualquer, isso que 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x e essa função menos cosseno, porque a derivada do seno é cosseno, mas aí tem um menos 1 sobre x, que a derivada é menos 1 sobre x. Perdão, tem 1 sobre x, a derivada é menos 1 sobre x2, cancela com x2. Eu estou falando aqui para pessoas que têm noção de que é o beabá do cálculo, mas a gente vai ver essas regras de derivação dentro de 1 minuto. Aliás, eu não vou provar as regras de derivação, eu vou dizer a vocês, como está escrito aqui no livro, olhe qualquer livro de cálculo, eu não estou aqui para provar que a derivada de f mais g é a derivada de f mais a derivada de g. Ok? Então aqui está uma função contínua sem derivada num ponto, uma função que é outra função contínua sem derivada, mas essa aqui tem derivada direita e derivada esquerda, essa aqui não tem nem derivada direita nem derivada esquerda, uma função que tem derivada no ponto, mas a derivada dela, aliás, ela é derivável em todos os pontos da reta, mas a derivada não é descontínua no ponto x igual a zero, portanto ela é uma função que não é de classe C1. Muito bem. Agora, tem as coisas sobre derivada, a função constante é derivável, essa derivada é nula, é óbvio. Uma das coisas que tornam a noção de derivada popular nos cursos de cálculo é que ela dá origem a um negócio chamado regra de L'Hopital. Deve ter um acento aqui, porque o acento circunflexo em francês, ele aparece, aliás, ele foi abolido ultimamente, há uns 10 anos atrás, deu um decreto abolindo o acento circunflexo, né? Nesse caso, é que compõe a palavra hotel, hospital, esse acento circunflexo indica que tinha um S aí antigamente, e esse S sumiu, então substituiu o S por um acento circunflexo. Seja como for, L'Hopital era um cara que dizem que ele pagou para ter o nome dele nesse teorema. Esse teorema, na verdade, é devido a Lagrange e tudo, mas são os boatos, fofocas matemáticas, não importa. A regra de L'Hopital, ela se refere ao limite do tipo f de x sobre g de x, supondo que f de a é zero e que g de a é igual a zero. Então, esse limite de f de a é igual a f' de a sobre g' de a, se g' de a for diferente de zero. Essa é a regra de L'Hopital. Então, existem outras formas da regra de L'Hopital mais complicadas do que essa, quando x tende para o infinito, coisas desse tipo. Esse é o tipo mais simples, é o tipo mais usado, que geralmente os livros de cálculo fazem isso, demonstram o teorema de Cauchy, sobre o teorema dos acréscimos finitos de Cauchy, etc. Não precisa nada disso. Isso aqui é a consequência imediata da definição de derivada. Porque como f de zero, f de a é zero e g de a é zero, se você for calcular o limite de f de x menos f de a sobre x menos a, isso aqui é a mesma coisa que f de x sobre x. Perdão, sobre f de x menos f de a, f de x sobre x menos a. É a mesma coisa o g de x menos g de a sobre x menos a, é a mesma coisa que g de x sobre x menos a. De modo que se eu calcular
o f de x sobre g de x, isso é a mesma coisa que f de x sobre x menos a dividido por g de x sobre x menos a. Ok? Então, o limite, quando x tende para a, de f de x sobre g de x, é igual a, isso aqui é a mesma coisa, eu posso botar aqui f de a, ok? Isso aqui eu posso botar g de a, porque é zero. Então, isso aqui é f' de a sobre g' de a, tá certo? Então, essa é a regra do L'Hopital. Então, é a definição do derivado. Você quer calcular um limite que é uma expressão indeterminada, você deriva o numerador, deriva o denominador. Se continuar dando zero, deriva de novo, até dar diferente de zero. Ok. Aqui tem as regras operacionais, das quais a mais relevante, está demonstrada aqui. A regra operacional são a derivada da soma, derivada do produto, que chateia todo mundo, porque diz, por que a derivada do produto não é o produto das derivadas? É na natureza das coisas. O que é que eu posso fazer? É assim que foi feita a natureza. A derivada do quociente, que atrapalha, que a gente nunca sabe onde é que bota o sinal de menos no numerador, se bota antes de um ou antes do outro produto, porque eu tenho o produto do valor da função pela derivada da outra, menos a outra vezes a derivada da primeira. Qual é o que tem menos? Põe o sinal de menos, não aparece a derivada do denominador. Pronto, aí lembra isso. Regra da cadeia. A regra da cadeia pega todo aluno de cálculo, todo não, mas pega um bocado de alunos de cálculo 1 a regra da cadeia. É que chama derivada de função de função. A regra da cadeia é fundamental. Cadeia aqui não tem nada a ver com penitenciária. A cadeia é uma depois da outra, etc. Então você tem o seguinte, você tem uma função f de x em r. Mas essa função toma valores num conjunto y, que é um subconjunto de r também. E você tem g. Então você pega um ponto A, que é aquele ponto onde a gente tem direito de calcular a derivada. O ponto é um ponto de acumulação de x. E o ponto B, que é o FA, que também é um ponto de acumulação de y. E F e G têm ambas derivadas. F é derivável no ponto A e G é derivável no ponto B igual a F de A. Então, a regra da cadeia diz o seguinte, nessas condições, GOF é derivável no ponto A e a derivada da função composta no ponto A é a derivada de G no ponto B multiplicado pela derivada de F no ponto A. Isso aqui é a regra da cadeia. Relendo aqui o livro que eu escrevia em 1989, caramba, alguns de vocês não eram nem nascidos ainda, eu vi que essa demonstração tem um pontinho aqui, não tem nada errado, está certíssima, mas tem um pontinho assim que pode causar dificuldade para o leitor, principalmente o leitor principiante. Aí eu fiquei pensando, eu proponho para a próxima edição, que seria a 11ª edição,
Eu proponho acrescentar uma palavra, uma linha aqui explicando um pouquinho mais ou deixo como está? Duas coisas me fizeram deixar como está. Um foi a preguiça de mudar. A outra foi o fato de que eu acho que a pessoa que lê um livro de matemática tem a obrigação de pensar. Não se lê um livro como se lê uma novela. Você tem que ler o livro com lápis e papel na mão, anotando as coisas e vendo as coisas, uma passagem mais brusca, você que gostaria de ter uma explicação melhor, você procura fazer aquela explicação. Bom, estou fazendo mistério a respeito da coisa, mas não tem mistério nenhum. O negócio é o seguinte, eu quero ver se existe um limite. Então, primeira afirmativa, F é derivada. GOF é derivada. Segunda afirmativa, a derivada de GOF. Na verdade, eu só posso dizer que ela é derivada se eu... Não, só não, mas para dizer que a maneira mais natural de dizer que ela é derivada é exibir a derivada. Né? Podia provar indiretamente que ela é derivada por absurdo. Então, eu quero saber se existe um limite Eu sei que B é F de A, está aqui escrito, mas eu vou escrever G de F de A, tá? Só sobre X menos A. Eu quero mostrar que esse limite é esse aqui. A demonstração mais natural disso aqui é escrever assim, o limite, quando X tende para A, de G de F de X menos G de F de A, dividido por F de X menos F de A, vezes F de X menos F de A, dividido por X menos A. Quer dizer, eu pego esse quociente e escrevo como produto de dois quocientes. Tudo bem. Se eu puder fazer isso aqui vai dar, esse limite aqui é o limite do produto, então é o produto dos limites, então esse aqui é a derivada no ponto F de A, derivada de G, porque eu peguei o ponto F de X menos F de A, então vou chamar de F de X de Y, F de A de B, fica Y menos B aqui, isso aqui fica sendo G de Y menos G de B, dividido por Y menos B. Ok, vou escrever aqui, não custa nada. Isso aqui é o limite, quando X tende para A, de G de Y menos G de B sobre Y menos B. Onde Y é F de X e B, já escrevi, mas não custa nada escrever de novo, é F de A. Vezes o limite, quando X tende para A, de F de X menos F de A sobre X menos A. Aqui tem um limite quando X tende para A, mas como G é derivável, em particular ela é contínua, então quando X tende para A, o Y tende para B. Então é o limite quando Y tende para B. Então isso já me dá de cara, isso aqui é G' no ponto B vezes F' no ponto A e o teorema está demonstrado. Calma. Eu fui meio apressadinho. Isso aí dá uma ideia de como é que o teorema, por que o teorema é verdadeiro. Mas eu fiz uma coisa aqui que eu não tinha direito de fazer. Eu dividi por F de X menos F de A. É claro que o X vai ser diferente do A. O X é diferente do A porque eu estou fazendo o limite quando X tende para A para tomar a derivada. Mas isso não garante que o F de X seja diferente de F de A. Então, existe uma possibilidade de que, em alguns casos, o X, para X diferente de A, pode ser que eu tenha F de X igual a F de A. Nada impede disso. X diferente do A, mas o F de X igual a F de A. A função não é obrigada a ser injetiva. Então, essa demonstração é válida quando a F é injetiva. Em geral, ela não é válida. Mas no caso geral, o que acontece é o seguinte: se F de X for igual a F de A
só algumas vezes, eu tomo uma vizinhança menor do A e o f de x fica igual a f de A próximo de A. Basta que o f de x seja diferente de f de A numa vizinhança. Mas se o f for persistente e tiver uma sequência de pontos tendendo para A e que o f de x é igual ao f de A para todos os pontos dessa sequência, aí a minha demonstração está furada. Mas nesse caso, quando f de x é igual a f de A para infinitos valores de x cada vez mais próximos de A, aí isso aqui é zero. Como essa derivada vai ser igual a zero. Certo? Porque o f de x igual a f de A, essa derivada é zero. Então, aqui tem derivada, então esse produto é zero também. Então dá zero todo mundo, então dá igual a derivada do produto. Mas é preciso raciocinar com mais cuidado. Então aqui no livro eu considerei reduzir a coisa a termos de sequência. Então eu posso, a f', por exemplo, no ponto A, é o limite, quando n tende para infinito, de f de xn menos f de A sobre xn menos A. Onde xn é uma sequência que pertencente a x, convergindo para A e xn diferente de A para todo n. Essa sequência sempre existe porque o A é ponto de acumulação. Então eu posso reduzir sempre a uma questão de limite de sequência. A mesma coisa para o G' no ponto B. É o limite, quando n tende para o infinito, vou chamar de y a variável do G. De G de yn menos G de B sobre yn menos B, onde yn pertence a y e limite de yn é igual a B e o yn pertence a y e são todos diferentes de B. Aqui então eu faço assim, olho para a derivada desse modo e faço aqui. Vocês estão lendo o livro, né? Eu já disse a vocês inúmeras vezes, vou dizer n mais uma vez. O livro é que é o professor, então vocês têm que ler o livro. Eu estou aqui para explicar o que é que o livro faz. O livro separa o conjunto dos números naturais em duas partes. Aqueles números n tais que o f de xn é igual a f de A, e os números n tais que o f de xn é diferente de f de A. Então, pode acontecer que esses dois conjuntos sejam infinitos. Tem infinitos n para os quais o xn é igual, f de xn é igual a f de A, e o número infinito de casos de valores de n para os quais f de xn é diferente de f de A. Se cada um deles, cada um que for infinito, você tem um quociente que tende para zero e o outro que não tende para qualquer valor, mas vale a fórmula. Então está provado aqui, mas está faltando aqui uma coisinha só para o leitor. Não sei, alguém aqui tentou ler essa demonstração? Ninguém. Vergonha. Você leu? Você entendeu? Acreditou? Deu para ver o quê? Não entendi. Não deu para verificar o quê? Deu para entender, então deu para ver se tem alguma coisa funcionando aí. Não, o negócio é o seguinte, se esses dois conjuntos forem infinitos, porque está provado aqui o seguinte, se N1 é o conjunto dos N, vamos escrever aqui. Eu chamei aqui no livro de N1 o conjunto de todos os números naturais tais que f de xn, eu não sei se é igual ou diferente, eu não sei. N1 um é igual, outro é diferente. N1, f de xn diferente de f de A. Então, para xn, quando o n está em N1, então, essa jogada aqui funciona tranquilamente. Depois tem o N2, que é o conjunto dos índices
para os quais o f de xn é igual ao f de A. Então, se o N1 é infinito, então vale a regra da cadeia, porque eu posso fazer aquela brincadeira de multiplicar e dividir por f de xn menos f de A. Tudo bem. Se esse aqui é infinito, aí vai dar o limite, vai ser o limite quando n está em N1. E aqui, se isso aqui for infinito, também vale porque vai dar zero tudo. Mas faltou dizer o seguinte, se um for infinito e o outro for finito, faltou dizer isso, se um for infinito e o outro for finito, eu jogo fora aquele que é finito, porque o limite de uma sequência não depende de um número finito de termos. Você pode sempre desprezar o número finito de termos e ficar com o resto da sequência. Okay? Só isso, faltou dizer isso. Mas, como castigo, eu não vou dar mais detalhes disso aqui. Ok? Então, leiam o livro, senão vão se dar mal na segunda prova, que vai ser bem mais difícil do que a primeira. Isso não é uma ameaça, isso é uma constatação da realidade. Porque a segunda prova vai depender de coisas que incluem a primeira também. Matemática é acumulativa, né? Você vai aprender, não pode, a segunda prova não é independente da primeira, não pode. Pode até ser que por acaso seja. Mas, então assim, agora, vamos supor que essa aí é a derivada da função composta, ou seja, a regra da cadeia. Essa é a regra da cadeia. Ok? Junto com a regra da cadeia, vem a regra da aplicação, a derivada da função inversa. Você tem x e y, você tem uma função que é derivável, você tem a inversa dela. Às vezes eu chamo a inversa de f menos 1, às vezes eu chamo de g. G igual a f menos 1, faço as duas coisas aqui. Então, g igual a f menos 1. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que f composta com g vai ser a função identidade e g composta com f a aplicação identidade. Então, vamos supor que f e g são deriváveis. F no ponto A e G é derivável no ponto B, igual a F de A. Então, supondo que isso é verdade, tanto F como G, quer dizer, como tanto... Ah, desculpe, eu estou botando hipótese demais, não quero botar essa hipótese. F derivável no ponto A e a derivada diferente de zero. Então, isso aqui é a hipótese. Então, G, que é igual a F inverso, é derivável no ponto B e a sua derivada é igual ao inverso multiplicativo da derivada no ponto A. Alguém falou alguma coisa aí? Pode. Claro que pode. Se for finito, você joga esses termos fora. Fica só com o outro. Não fica mais com o G. Pense, você não leu o livro. Leia e depois você faça uma pergunta de uma pessoa que leu e pensou. Você perguntou se pode ser finito. Claro que pode.
Então, o negócio é o seguinte, se você tem uma função que tem uma inversa, não, eu estou pegando uma sequência arbitrária. Né? Ah, sim. Você está dizendo o seguinte, que a minha sequência do X é arbitrária, mas a do Y depende dela, não é isso que está querendo dizer? Não escolhi, mas escolhi entre aspas, quer dizer, uma sequência arbitrária. Sim, sim. Uhum. Uhum. Isso, isso. Pois é isso que eu estou discutindo, exatamente. Porque os dois limites são iguais. Então, eu estou admitindo que as pessoas que estão aqui chegaram na página 92 entenderam o seguinte fato. Se você tem uma sequência, você tem uma sequência, vamos ver o que eu estou usando. Você tem uma sequência. Ok? Agora suponha que você decompõe o conjunto em dois subconjuntos. Ok? Decompõe em dois subconjuntos. Se um desses conjuntos for finito, só interessa o caso em que os dois são infinitos. Então, se limite de xn, quando n varia em n1, for igual, que é o caso aí. Então, se esse limite for igual a L, por exemplo, então o limite de xn, quando n varia em n, é igual a L. Ponto. Mesmo que não é o caso aqui, mesmo que esses dois conjuntos não sejam disjuntos, mesmo que tenham alguns pontos em comum. Mesmo assim, mas não é o caso. Mas se n é reunião de n1 com n2, se essa sequência, essa subsequência e essa outra subsequência tiverem o mesmo limite, então a sequência toda tem aquele limite. Isso eu estou admitindo que isso é claro. Claro é tudo aquilo que a gente já fez. Não é tão claro as coisas que a gente ainda não fez. Né? Está claro isso? Entendeu isso? É isso que estava na dúvida? Pois é, porque eu provei que os dois limites são iguais, então juntando os dois dá igual. A demonstração desse fato eu não sei se isso está como exercício ou não, acho que está. Hein? Eu tenho a impressão que isso tem um exercício. Eu acho que isso é um exercício. Exercício o quê? Do outro livro. Tem certeza? O exercício número 2 da página 33 não diz exatamente isso, mas é sugestivo para isso, é mais simples. O exercício número 2 diz que se os termos de ordem ímpar tender para um valor e os termos de ordem par tender para um valor, então para o mesmo valor, então a sequência tende para aquele valor.
Muito bem. Onde é que eu estava? Não sei. Assim. Então, a questão da derivada da função inversa. Se f é derivável no ponto A e a derivada é diferente de zero, então a inversa é derivada no ponto B igual a f de A e a sua derivada é igual à inversa. A inversa agora não no sentido de inversa de função, mas no sentido de inverso do número real. Pois esse exercício de cálculo, na verdade, porque eu quero provar que a função em G quero calcular esse limite, mostrar que esse limite existe. Mais do que isso aqui, é y é f de x, d é f de a. Então é f de x menos f de a. G de y é x. G de b é a. Então é x menos a. Ok? Limite, isso aqui tira o limite. Isso aqui é igual a isso. Então o limite quando o y tende para b é igual ao limite quando o x tende para a disso aqui. O limite disso é 1 sobre f' de a. Ok? Só está faltando dizer por que f de x não é igual a f de a. F de x não é igual a f de a, porque se f de x fosse igual a f de a para infinitos valores de x, cada vez mais próximo, por isso que eu tomei como sequência, se tivesse valores próximos de a para os quais f de x fosse igual a f de a, então a derivada f' de a seria zero, mas f' de a é diferente de zero. Como f' de a é diferente de zero, ao calcular o limite a derivada, se a derivada é diferente de zero, uma coisa que a gente vê aqui, a derivada, bom, vou escrever. A derivada é o limite dessa expressão. Se a derivada é diferente de zero, eu posso garantir que esse numerador aqui é diferente de zero para todo x suficientemente próximo de a. Porque se fosse esse numerador igual a zero para valores de x muito próximos de a, perdão, f de x igual a f de a para valores muito próximos de a, então a derivada seria zero. Porque quando você sabe que existe o limite, se o f de x é igual a f de a para infinitamente valores muito próximos de a, infinitamente próximos de a, então é porque o limite dessa diferença vai ser zero. Então a derivada vai ser zero. Ok? Então, como a derivada é diferente de zero, eu posso garantir que isso aqui é diferente de zero para infinitos valores de x, para todo x suficientemente próximo de a. Aqui eu fiz com sequência, mas não precisava. Então isso aqui é claro que isso aqui é o inverso da derivada, né? Tende para o inverso da derivada. É só dividir, inverter a fórmula. Agora, o que é importante são esses teoremas aqui a respeito do significado. Por que a derivada é um instrumento útil nas aplicações? Porque a derivada dá uma informação preciosa a respeito de como é que a função varia. Quando você passa de a para x, como é que a função varia? Se ela cresce e decresce, com que rapidez cresce, com que rapidez decresce. Isso que é a taxa de variação da função naquele ponto.
Então, primeira coisa, se você tem uma função que tem uma derivada no ponto e a derivada é positiva, se você tem uma função, tem um ponto da função, um ponto do domínio da função, a derivada é positiva, a ideia que a gente tem é que a função, porque a derivada é o limite disso aqui. Se esse limite é positivo, o limite quando x tende para A. Se esse limite é positivo, uma coisa básica a respeito do limite é quando o seu limite é positivo, a função que você está tomando o limite é positiva para valores, todos os valores suficientemente próximos de A. Isso aqui é o Q de x. Se o limite de Q de x é maior do que zero, então isso significa que existe um delta maior do que zero, tal que x menos A. Vocês viram quando estudaram o limite. Menor do que delta, x pertencente a x, implica que f de x menor f de x menos f de A, Q de x. Q de x positivo. Ok? Se você tem uma função cujo limite é positivo, então existe um delta tal que para todo x próximo de A, a uma distância menor do que delta, porém diferente de A, porque não pode ser igual a A, que é do limite, essa função é positiva. Isso aí é uma coisa que está praticamente contida na definição de limite. Porque você tem o seguinte, você tem o limite de Q de x quando x tende para, digamos que seja L. Está aqui o limite. Você tem uma função cujo limite é positivo. Aqui é o limite da função, está aqui o zero. Ele é positivo. Está aqui uma escala que eu estou desenhando na vertical, em que ele cresce, o y cresce naquele sentido, de baixo para cima. Então o limite é positivo. Se esse limite é positivo, então eu digo o seguinte, que para todo x suficientemente próximo de A, o Q de x é positivo. Definição de limite. Qual é a definição de limite? Limite igual a zero é positivo, significa que limite é L. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que para todo epsilon maior do que zero, vamos recordar a definição, existe um delta maior do que zero, tal que se x pertence a x e zero é menor do que x menos A, que é menor do que delta, então o f de x, eu vou escrever assim, o f de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon, tá certo? Isso é a mesma coisa que dizer que f de x menos L em valor absoluto é menor do que epsilon. Eu preciso escrever assim por um motivo. Então, a minha hipótese, veja bem, o que eu estou raciocinando em termos disso que está dentro desse quadro aqui. Se o limite de Q de x, quando x tende para A é um número positivo, então existe um delta tal que isso aqui implica que o Q de x é maior do que zero. Isso é a noção de limite. Então a definição é essa. Então, para todo epsilon, então eu tomo epsilon igual a L. Ok? Então eu vou ter o seguinte, que vai existir um delta, tomando epsilon igual a L, então existe um delta tal que para todo x menos A menor do que delta e positivo, implica que f de x é menor do que 2L e é maior do que L menos L. O que é L menos L?
é zero. Tomando epsilon, eu posso, qualquer que seja o epsilon que me dê, eu posso achar um delta. Então ele dá um epsilon igual a L e eu acho um delta correspondente. Então para todo x aqui, o f de x é positivo. Porque ele está próximo. Aqui o 2L, ele está todo x próximo do A. Entre A mais delta e A menos delta, o f de x está aqui. Pode estar maior do que o L, ou pode estar aqui, menor do que o L, não sei. É sempre maior do que zero. Ok? Muito bem. Então, se você tem uma função que é derivável e a derivada é positiva, então o que vai acontecer com ela? Bom, primeira coisa, eu quero saber se ficou claro esse fato. Se o limite é positivo, então existe um delta tal que para todo x aqui, o q de x é maior do que zero. O que quer dizer o q de x é maior do que zero? Estou supondo que eu tenho uma função cuja derivada é positiva. Então, eu fiz o seguinte. Então, o quê? Estou supondo que isso aqui é positivo. O que quer dizer que esse quociente é positivo? O quociente é positivo quando o numerador tem o mesmo sinal que o denominador. Então, ele é positivo quando o numerador e o denominador são positivos, e é positivo quando o numerador e o denominador são positivos. Então eu posso dizer o seguinte, vê se vocês concordam comigo. Existe um delta maior do que zero, tal que se x está em x e se eu tomar x e y está em x e o x menor do que a, vou escrever uma coisa aqui e vou dar um tempinho para vocês raciocinarem. Vejam o que está escrito aqui. Se você tem uma função cuja derivada é positiva no ponto. Eu estou supondo, na realidade, esse A, mais do que pertence a ser um ponto de acumulação, é um ponto de acumulação dos dois lados. Ele é um ponto de acumulação à direita e à esquerda. Porque eu quero que existam pontos à esquerda dele e à direita dele que ainda estão dentro do conjunto. Senão não tem a graça. O que eu estou afirmando seria uma afirmação vazia. Afirmando uma coisa a respeito de um número que não existe. Então não estou afirmando nada. Então o que é que eu estou dizendo aqui? Suponha que você tem uma função que possui uma derivada num ponto que é ponto de acumulação à direita e à esquerda. Então existe um intervalo com centro nesse ponto, aqui o ponto A, um A menos X, que o A menos delta e A mais delta. Então, se eu pegar um ponto aqui desse lado e um ponto do outro lado que estejam ainda em X, o f de x vai ser menor do que o f de A e o f de y maior do que o f de A. Por quê? Por definição do limite, de acordo com nós já vimos, se a derivada é positiva, quer dizer que existe um delta tal que para todo x menos A menor do que delta, o q de x é maior do que zero. Q de x maior do que zero significa que se x for menor do que A, o f de x é menor do que o f de A. Se o x for maior do que A, o f de x é maior do que o f de A.
Então isso significa que para pontos menores do que A, o f de x é menor do que f de A. E para pontos maiores do que A, f de y é maior do que f de A. Quer dizer, a sua função, está aqui o valor da função aqui no ponto A, ela é menor do que A, menor do que f de A, à esquerda do ponto A, e maior do que f de A à direita. Aí vocês vão dizer, essa função é crescente. Não necessariamente. Não necessariamente. O que eu posso dizer é que a esquerda do ponto A, ela assume valores menores do que assume a direita do ponto A. Por que ela não é necessariamente crescente? Porque ela pode acontecer que ela seja assim, olha. Não é nem crescente nem decrescente, em nenhuma vizinhança de A. Mas a esquerda de A ela é menor do que f de A e a direita é maior. E aqui tem um exemplo de uma função desse tipo. É x2 seno de 1 sobre x, que aqui essa função que eu tinha escrito aqui, apaguei. Se lembra daquela função que tem derivada aqui, porque ela está entre essa parábola e essa? Bom, essa função não serve porque a derivada dela no ponto zero é zero, não é positivo. Aí eu pego essa função e somo uma coisa para ela ficar, o gráfico dela ficar assim. Eu pego assim, f de x igual a x2 seno de 1 sobre x mais 1 meio de x. Também não posso somar muito, senão atrapalha as coisas. 1 meio de x. Isso é suficiente para fazer com que essa função, a derivada dela, f' de zero, vai ser o quê? A derivada dessa função, a derivada de x2 seno de 1 sobre x é 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x mais a derivada de mais 1 meio. Não, aqui não tem sentido. Sim, no ponto x eu tenho a derivada aqui no ponto zero vai dar zero, desculpe. Aquilo ali era a expressão da derivada fora do ponto x igual a zero. No ponto x igual a zero. Uma coisa foi até bom que eu cometi esse erro aí, porque explicar para vocês uma coisa importante. A gente tem o hábito de querer calcular a derivada num ponto, tomando a derivada em qualquer ponto, em um ponto x qualquer, depois faço x igual a A. Aí tem a derivada no ponto A. Não é bem assim. Isso funciona quando a derivada é contínua. Mas, por exemplo, aquela função ali que eu acabei de escrever, x2 seno de 1 sobre x, a derivada dela no ponto x diferente de zero tem aquela expressão. Se eu fizer naquela expressão x igual a zero, eu vou ter cosseno de infinito. Não dá. Então a derivada é zero aqui, porque eu já sei que é zero. Eu já tinha calculado explicitamente que é zero. E nesse ponto aqui, a derivada no ponto zero vai dar 1 meio. Portanto, a derivada é positiva. No entanto, se você olhar com cuidado, você vê que aquela função ela não é nem crescente nem decrescente. Aí está o raciocínio mais preciso, está aqui, com todo cuidado ensinado aqui. Ok? Então, se você tem uma função que é derivável num ponto, e esse ponto é um ponto de acumulação bilateral, e que a derivada é positiva, então eu posso garantir que essa função, à esquerda do ponto, para pontos próximos de A, à esquerda de A, ela assume valores menores e para a direita ela assume valores maiores do que f de A. Na verdade, esse teorema está demonstrado aí no livro de uma forma um pouquinho mais geral, porque eu suponho que a função tem apenas derivada à direita. Então,
Suponho só que ela tem derivada direita e esquerda, não sei como é que ela é, nem importa saber. Então, se essa derivada direita é positiva no ponto A, é a mesma coisa. Então, para valores maiores do que A, ela assume valores mais elevados do que ela assume no ponto A. E para pontos à esquerda de A, ela assume valores abaixo do que ela assume no ponto A. Mas não tem afirmação nenhuma a respeito da esquerda, porque eu não tenho hipótese a respeito da esquerda do ponto A. A função é derivável à direita. Agora, se você, a mesma coisa, está dito aqui o seguinte: as proposições seguintes se referem a derivadas laterais e a desigualdades. Elas têm análogas com a derivada direita trocada por derivada esquerda, com maior do que substituído por menor do que, etc. Para evitar repetições monótonas, trataremos apenas de um caso, embora utilizemos livremente os seus análogos. Eu não vou fazer 4 demonstrações iguais, só trocando maior por menor, direita por esquerda. Ok? Então, no caso do ponto ser bilateral, vale isso aqui. A função assume, se a derivada é positiva, a função assume valores maiores do que assume no ponto A para pontos à direita de A e valores menores para pontos à esquerda. Bem entendido. A direita, porém, suficientemente próximo, dentro desse limite delta aí estabelecido. Muito bem. Aí tem umas consequências que são imediatas. A primeira é o seguinte: se a função é monótona não decrescente, suas derivadas laterais, onde existam, são maiores do que ou iguais a zero. Por quê? Se alguma derivada lateral fosse menor do que zero, aí ela não seria monótona decrescente, ela seria menor do que de um lado e maior do que no outro. Seja, é menos, bom, o que mais? Depois tem uma coisa pela qual, um fato pelo qual a noção de derivada ganhou muita importância nas aplicações, é o fato é que o seguinte: seja f derivável no ponto A, que é ponto de x, e é ponto de acumulação bilateral. Quer dizer, ele tem pontos de x próximos dele à direita e próximos dele à esquerda. Se f admite... Não, peraí, vou escrever aqui. Se A é um ponto de máximo local ou mínimo local de f, então f' de A é zero. Então, máximo local e mínimo local são conceitos bastante... Eu acho que as palavras já falam por si mesmas, mas aí eu vou explicar o que quer dizer isso. Máximo local. A é o máximo local de F. Significa que existe um intervalo A menos delta, A mais delta, tal que se x pertencer a A menos delta, A mais delta, e tiver em x ainda, que é o domínio da função, então o f de x é menor do que ou igual a f de A. É uma coisa assim. Aqui dentro, pode ser que lá longe ele não seja máximo, mas na vizinhança do ponto A ele é máximo. Quer dizer, o valor f de A é maior do que ou igual a qualquer outro valor. Ok? Analogamente, mínimo local.
No local ao contrário. Existe uma vizinhança do ponto A, tal que todos os pontos de x que estão dentro daquela vizinhança, o f de x é maior do que ou igual a f de A. Então, se isso acontecer, a derivada da função obrigatoriamente é igual a zero. Porque, por um lado, ela é crescente de um lado e, por outro lado, se a derivada fosse, se a derivada fosse maior do que zero, por exemplo, aí a função teria valores menores do que o valor que ela assume do ponto A à esquerda e valores que ela maiores à direita. Então, ela não teria um máximo local. Se a derivada fosse negativa, ela teria, do ponto A, fosse negativa, ela teria valores menores do que o ponto A à direita e valores maiores do que o ponto A à esquerda, do que ela tem no ponto A à esquerda. Ok? Então, ela tem que ter a derivada zero. Não pode ser nem positiva, nem negativa, então é zero. Muito bem. Então, essa condição é uma condição apenas necessária para a existência de um ponto de máximo ou de mínimo. O fato da derivada ser zero no ponto não assegura. Nem ao menos não assegura, por exemplo, o exemplo mais famoso é f de x igual a x3. A derivada é 3x2. F' de zero é zero. Mas essa função não tem máximo nem mínimo em ponto algum, porque essa função é uma função estritamente crescente. Então, ela não tem nem máximo, nem mínimo. No entanto, ela tem a derivada sendo no ponto. Outra coisa para chamar a atenção é que no máximo ou no mínimo, a função pode não ter derivada zero. Espera aí, acabei de dizer que se for máximo ou mínimo a derivada é zero, eu estou agora dizendo que pode ser que a derivada não seja zero? Ah, sim, porque esse ponto tem que ser um ponto de acumulação dos dois lados, né? Se você tiver, por exemplo, a função f de x igual a x, definida no intervalo, x for o intervalo 0, 1, por exemplo, se f de x igual a x, então a derivada é igual a 1 para todo x, ela não se anula, a derivada não se anula em ponto algum. No entanto, essa função assume um valor mínimo no ponto 0 e um valor máximo no ponto 1. Acontece que 0 é um ponto de acumulação à direita do domínio da função. E 1 é um ponto de acumulação à esquerda. Ok? Então, a função, é preciso que esse ponto seja um ponto de acumulação bilateral. Todo mundo aqui já fez um curso de cálculo, né? Eu acredito. Pelo menos essas coisas já viram no cálculo. Talvez não com tanto detalhe, mas hein? Ah, sim, mas aí nos cursos de cálculo, vocês só estudam funções definidas em intervalos. Aí, nesse caso, todo ponto é ponto de acumulação. Só tem um ponto que não é ponto de acumulação dos dois lados. Ou melhor, tem dois pontos que não são ponto de acumulação dos dois lados quando o intervalo é um intervalo limitado fechado. Aí esse ponto só tem derivada à direita e esse ponto só pode ter derivada à esquerda. Agora nós vamos fazer a restrição para... Não, para funções definidas no intervalo. Isso é o caso mais comum de funções definidas no intervalo. Aí a gente tem uns fatos interessantes. O primeiro deles
é o Teorema de Darboux. O Teorema de Darboux tem consequências curiosas. O Teorema de Darboux é o seguinte: seja f definida num intervalo derivável em todos os pontos do intervalo. Não, basta que considerar, não é perda de generalidade nenhuma considerar o intervalo desse tipo, AB fechado, derivável. Isso significa, naturalmente, que a esquerda do ponto A ela não tem derivada e não está nem definida, e a direita do ponto B tampouco está definida. Mas ela tem uma derivada no ponto A. Qual tem que ser obrigatoriamente derivada à direita. Você só pode fazer o x tendendo para A à direita. Se D é um ponto compreendido entre f' de A e f de B, então existe um C entre A e B, um intervalo aberto a B, tal que f' de C é igual a D. Ou seja, segundo esse teorema, a derivada, mesmo que ela seja descontínua, ela tem a propriedade do valor intermediário. Ela não pode passar de um ponto para outro sem passar por todos os valores intermediários. Ela não pode ir de f' de A para f' de B sem passar por todos os pontos D compreendidos entre f' de A e f' de B. Isso significa, isso é uma restrição muito forte para que uma função possa ser derivada de outra. Por exemplo, se eu desenhar se eu considerar uma função assim, por exemplo, função cujo gráfico é esse, quer dizer, ele é igual a x, f de x igual a x, para x menor do que 1, e f de x igual a x mais 1, para x maior do que ou igual a 1. Função muito legal, só tem uma descontinuidade no ponto, e nessa descontinuidade existem os limites laterais. Essa função não é derivada de nenhuma outra. Por quê? Porque ela passa pelo valor 2 e pelo valor 1. Pelo valor 1 não, ela passa por um valor um pouco maior do que 2 e um pouco menor do que 1, sem passar por todos os valores intermediários. Ok? Eu posso dizer que ele passa por esse valor e por esse. E tem um buraco aqui no meio, que ela não assume. Então, ela não existe nenhuma função cuja derivada seja aquela. Por outro lado, você pega funções horrorosas, como, por exemplo, a derivada dessa função aqui, que é 2x seno de 1 sobre x, menos cosseno de 1 sobre x. Não precisa disso aqui, não. Vou pegar só isso aqui. Para que esse mais um meio? Não precisa disso, tanto faz. Não estou precisando dele agora. E f de 0 igual a 0. Essa é uma função, do ponto de vista do comportamento dela na vizinhança do zero, essa função é horrível. Porque quando o x tende para 0, essa parte aqui tende para 0, só sobra isso aqui varia loucamente entre menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, todos os valores intermediários. Não tem limite quando o x tende para 0. No entanto, ela é derivada de uma função. Então, para derivada, vale aqui o teorema. A derivada cumpre sempre o teorema do valor intermediário.
Vamos considerar primeiro o caso d igual a zero, o outro caso se reduz a esse imediatamente. Então, eu suponho que eu tenho uma função que o f de A f' de A é menor do que zero e f' de B é maior do que zero. Então, tem que ter um ponto C entre A e B, onde a f' é zero. Basta que eu mostre que o máximo e o mínimo dessa função, um dos dois, é, digamos, o mínimo. Seja C o ponto onde o f de x é máximo. É mínimo. Vou querer mínimo. Podia ser máximo, mas eu vou querer mínimo. Tanto faz. Bom, pelo teorema de Weierstrass, como uma função que tem derivada é uma função contínua, então o intervalo AB fechado é um intervalo compacto, então ela assume o seu valor mínimo em algum ponto do intervalo AB. Bom, mas esse ponto pode ser o A e pode ser o B. Mas se for o A ou o B, então a derivada não é obrigada a ser zero ali, né? Como a gente já viu. O mínimo aqui é o zero e a derivada é 1, nesse ponto. Então eu tenho que provar que esse ponto não pode ser o A nem o B. Por que que não pode ser o A? O A não pode ser o valor mínimo porque o f' de A cadê? O f' de A é negativo. Se o f' de A é negativo, isso significa que ligeiramente à direita de A, o f assume valores menores do que assume no ponto A. Tem a derivada negativa. Então, a direita ela tem os valores e a esquerda os valores são maiores. Na esquerda não existe nada à esquerda, mas à direita, então C é diferente de A. Por quê? Está claro isso? Porque se C fosse igual a A, sua derivada seria negativa, então, nesse ponto seria negativa, então significa que para pontos X, logo em seguida do A, à direita, os valores de f de x seriam menores do que os valores que ela assume no ponto A. Então, mas é o mínimo. Então, esse mínimo não pode ser A. Analogamente, esse mínimo não pode ser B, porque se o mínimo da função fosse B, todos os valores f' de A é menor do que f' de B. Bom, é claro que não é mínimo. O mínimo não pode ser B de jeito nenhum, porque o f' de A é menor do que o f' de B. Então, o mínimo não pode ser nem A nem B. Então, C é diferente de A e C é diferente de B. Então, significa que C pertence ao intervalo aberto a B. Então, f' de C é zero. Ficou claro isso? Tem uma função definida no intervalo fechado, AB. O f' de A é negativo, o f' de B é positivo, então afirmo que deve existir um C tal que f' de C é igual a zero. Eu estou considerando esse caso, o primeiro caso. Então, por quê? Eu tomo o ponto C, o ponto do intervalo fechado AB, onde a função assume o seu valor mínimo. Esse ponto não pode ser A, porque f' de A sendo positivo, negativo, para valores de x próximos de A à direita, o f' de x vai ser menor do que o f' de A.
Então não seria mínimo. E também não pode ser B porque o F' de A já é menor do que o F' de B. Ah, peraí. É o mínimo, eu estou falando o mínimo de F, não é o mínimo de F', desculpe. Não pode ser F' de B porque o F' de B é positivo, então a direita ele... Poxa, vocês me deixaram confundir o F com o F'. O F' de A é menor do que o F' de B, mas não quer dizer que o F de A seja menor do que o F de B. Eu tomei o mínimo de F. C é o mínimo de F. Não pode por um motivo absolutamente análogo, porque o F' de B, sendo positivo, significa que, aqui está o B, para valores próximos de B, à esquerda de B, o valor da função é menor do que o valor que ela assume do ponto B, por aquilo que nós vimos ali. Então, esse é o teorema de Darboux, que tem essa consequência relevante a respeito de funções que não podem ser derivadas de outras. Quando a turma está muito calada, eu não sei o Sebastião e algumas pessoas de língua espanhola que fazem perguntas. Os brasileiros, com exceção do Sebastião, não fazem perguntas, né? A não ser outro dia o Cristiano fez umas observações valiosas. Como é o baiano? Não vai falar mais, não? Bom, tem mais dois teoremas relevantes com os quais a gente praticamente termina esse capítulo. O outro capítulo, realmente, o capítulo seguinte é bem interessante. O teorema de Rolle. Eu podia, essa parte seja f de x, seja f contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. Podia simplesmente dizer seja f de b todo derivável no intervalo compacto AB. Mas acontece que esse teorema existe duas coisas. Primeiro, é um cacoete matemático. Você nunca deve fazer hipóteses além do que aquilo que você precisa. A não ser que haja uma justificativa forte. Por exemplo, fazendo uma hipótesezinha adicional, eu simplifico a demonstração. Aí vale a pena. Mas nesse caso, não. E outra coisa é o seguinte, isso é uma razão. A outra razão é que, em algumas aplicações, você precisa desse fato. Você não precisa supor que a f é derivável no ponto A, nem derivável no ponto B. Porque, às vezes, a gente precisa de usar esse teorema para concluir que a função f tem realmente derivada no ponto A. E tem derivada no ponto B. Então, é uma função que é contínua no intervalo AB e é derivável em todos os pontos do intervalo aberto a B. Se f de A é igual a f de B, então existe um x pertencente a B, tal que, então, C
tal que f' de c é igual a zero. Então, você tem uma função aqui, definida no intervalo AB, que assume os mesmos valores no ponto A e no ponto B. Então, vai ter algum ponto no meio onde a derivada é zero. Basta mostrar o seguinte, que essa função não pode assumir o seu máximo e o seu mínimo, ambos nos extremos. Porque como f de A é igual a f de B, pelo teorema de Weierstrass, existe um ponto x1 e x2 pertencentes ao intervalo AB, tais que f de x1 é menor do que f de x, que é menor do que f de x2, para todo x pertencente ao intervalo AB. Esse é o teorema de Weierstrass. Esse é o ponto onde a função assume o máximo, e o x2 o mínimo, e a x2 é o ponto onde ela assume o máximo, o valor máximo. Quer dizer, f de x1 é o menor valor que ela assume no intervalo, e x2 é o maior valor que ela assume no intervalo. Eu afirmo que você não pode ter ambos, x1 e x2, x1 igual a A, por exemplo. Não, o conjunto x1, x2 não pode ser igual ao conjunto AB. Ela não pode assumir o mínimo e o máximo nos extremos. Porque se o mínimo e o máximo fossem assumidos ambos nos extremos, a função seria constante. Porque f de A é igual a f de B, então o maior valor é f de A e o menor valor é f de B, mas aí f de A é igual a f de B, então o valor é igual ao menor valor, então a função era constante. Aí, se a função é constante, todos os pontos já satisfazem f' de c igual a zero. Então esse ponto, algum deles, ou x1 ou x2, um deles, digamos o x2, está no interior. Então nesse ponto, a derivada é zero. Então esse é o teorema de Rode. Uma função que assume valores iguais nos extremos. Aí a gente só precisou da derivada no interior. Não precisou da derivada no ponto A nem no ponto B. Dentro daquele princípio da economia, não gastar mais do que é necessário, a gente só supõe que a função tem derivada no interior. Mas precisou supor que a função é contínua no intervalo fechado, para poder usar o teorema de Weierstrass, segundo o qual a função assume o valor máximo e assume o valor mínimo em pontos do seu domínio. Para isso é preciso que o domínio seja um conjunto compacto. Então depois vem o teorema dos acréscimos finitos, ou o teorema do valor médio. Oi. É. Como é? Ah, sim. Não, é claro. Não, o importante é que seja suficiente, porque é o seguinte, se você não supõe isso, então você tem que supor que tem um ponto onde ela assume o máximo e um ponto onde ela assume o mínimo. E esse ponto não pode estar nos extremos. Mas aí você tem que fazer uma hipótese, dizer que o máximo existe e o mínimo existe. A função pode não ter o máximo e o mínimo, né? Porque pode ser, por exemplo, a reta toda, f de x igual a x. Não tem nem máximo nem mínimo, então... Bom, teorema do valor médio. Existe uma expressão em inglês que é AKA, also known as. Valor médio AKA dos acréscimos finitos. Também conhecido como
Por exemplo, se você vai procurar a ficha do Sebastião na polícia, tem Sebastião AKA, mão leve. O cara que leva tudo. AKA, also known as. AKA dos acréscimos finitos. De Lagrange. O teorema de Lagrange dos acréscimos finitos seja assim, é a mesma coisa. Derivável em AB. Existe. No teorema de Darboux ficou o primeiro caso e o segundo caso. Ninguém disse nada. Culpa de vocês. Segundo caso. Aí substitua F por uma F qualquer. F qualquer. F' de A menor do que D, que é menor do que F' de B. Então existe um C tal que F' de A igual a C. F' de C igual a D. Aí eu substituo a F por G, uma G de X igual a F de X menos DX. Aí recai no caso anterior. Ok? Bom, então o teorema do valor médio de Lagrange. Mas aí vou tirar um ponto na prova de todo mundo, porque ninguém falou nada disso. Claro que não, estou brincando. Não precisa ficar com medo, não. Existe um C pertencente ao intervalo AB, tal que F' de B menos F de B, perdão, menos F de A é igual a F' de C vezes B menos A. Vamos supor, por exemplo, que a distância daqui a São Paulo fosse 500 quilômetros. É 500 e alguma coisa. Supor que 500 quilômetros e eu fiz uma viagem do Rio a São Paulo, digamos, em 5 horas. Então eu posso assegurar a vocês que em algum momento o velocímetro do meu carro estava marcando 100 km por hora. Ok? Quer dizer, se a derivada existe algum ponto em que a derivada é igual a velocidade naquele ponto é igual à velocidade média no intervalo. Esse é o teorema dos acréscimos finitos do valor médio. O acréscimo finito aqui é uma palavra já mais ou menos em desuso, porque esse finito não vai em oposição ao infinito, não. Esse finito vai em oposição ao infinitamente pequeno. Então aqui existe algum ponto no qual a derivada é igual a... Ou então geometricamente, você tem uma função definida no intervalo AB, que tem derivada em todos os pontos aqui, e existe algum ponto em que... Vou fazer mais dramático. Existe algum ponto C no qual a tangente é paralela à secante que passa por esses dois pontos dados por A e B. Existe algum ponto do intervalo AB em que a secante é paralela, a tangente é paralela à secante. Oi.
Claro. Não, demonstrar usando velocidade? Demonstrar um teorema de matemática usando física? Ah, sim. Sim, mas eu vou agora fazer o contrário. Vou usar o teorema de Rolo para usar. Você é chileno? O sotaque chileno é inconfundível, né? Você sabia disso? Bem diferente do sotaque argentino, uruguaio, caribenho, tudo. É típico. Tem um toquezinho no fim da frase. Bom, teorema dos acréscimos finitos. Então existe um C. Então vou reduzir ao teorema de Rolo. Simplesmente substituindo G por uma função, F por uma função f de x menos dx, onde D é escolhido de tal modo que G de B igual a G de A. Onde o D é um número que eu escolhi de tal modo que o G de B seja igual a G de A. G de B igual a G de A significa que D é igual, tomando x igual a B, x igual a subtraindo f de B menos f de A sobre x menos A. Como G de B é igual a G de A, então eu aplico o teorema de Rolo, resulta que existe um ponto G, um ponto C, tal que G' de C é igual a zero. Existe um C, tal que G' de C é igual a zero, mas isso significa G' de C igual a zero, significa que F' de x é igual a D. Porque derivando aqui, o G' de x é igual a F' de x menos D. G' de C igual a zero significa que F' de C é igual a D. E é exatamente D igual a F de B menos F de A sobre B menos A. O teorema dos acréscimos finitos, o teorema do valor médio, é chamado também de teorema dos acréscimos finitos porque ele diz o seguinte, que F de A mais H é igual a F de A mais F' de A, digamos, mais θ H igual a F de A mais F' de C vezes H. Se θ D. Quer dizer, quando eu dou um acréscimo, e a função sofre um acréscimo, o valor da função sofre não, perdão, eu disse uma besteira aqui. Que F de A, se eu dou um acréscimo aqui, isso aqui fica, a função sofre um acréscimo igual a F' de A mais θH. Isso é uma bobagem, onde θ está compreendido entre 0 e 1. É o seguinte, quando eu pego uma função e dou um acréscimo H, a função sofre um acréscimo que é igual a derivada vezes H. Tem um acréscimo finito, onde é θ entre 0 e 1, significa que o A mais θH está compreendido entre A e A mais H. Ok? Essa é outra forma de você enunciar o teorema do valor médio. É sob essa forma que ele é chamado de teorema dos acréscimos finitos. Quer dizer, o acréscimo sofrido pela função quando você dá um acréscimo H é igual ao valor original da função mais o H multiplicado pela derivada. Quer dizer, é como se a função fosse linear, exceto que aqui tem um θ que ninguém sabe. Esse C não é uma coisa bem determinada. Existe um C tal que vale isso aqui.
Na maioria das vezes, existem exceções, mas na maioria das vezes, quando a gente usa esse teorema, o C, o valor do C é irrelevante. O que interessa é que o C é esse número aqui, que é o valor da derivada. Por exemplo, C ninguém sabe que valor é. Às vezes você consegue determinar o C, mas não é muito importante. O importante é que é filinha calculada no ponto C. Por exemplo, se F toda função de derivada limitada é lipschitziana. Aliás, não precisava nem ser no intervalo compacto. Poderia ser em qualquer intervalo. Toda função definida no intervalo, se ela tiver derivada limitada, ela é lipschitziana. Por quê? Porque se eu pego dois pontos x e y, quaisquer, nesse intervalo, então eu tenho um intervalo xy, que serve como o AB do teorema do valor médio. Então, f de y menos f de x é igual a f' num ponto z compreendido entre x e y, vezes x menos y. Agora, como a função tem derivada limitada, esse f' de z é menor do que ou igual a certa constante c. É a limitação da derivada. Então, f de y menos f de x é em módulo menor do que ou igual a c vezes y menos x, ou x menos y. Ok? Então, essa é a constante de Lipschitz, que é a constante de Lipschitz é uma cota superior da derivada da função. Toda função de derivada limitada é lipschitziana. Essa é a fonte mais comum de funções que satisfazem a condição de Lipschitz. Essas funções que satisfazem a condição de Lipschitz, elas têm, entre as quais se encontram naturalmente aquelas que têm derivada limitada, elas têm importância, entre outras coisas, em várias situações matemáticas, entre outras coisas, na teoria das equações diferenciais ordinárias, porque elas garantem a existência de soluções unicamente, unicidade das soluções do sistema de equações diferenciais ordinárias. Bom, as consequências, bom, já passei da hora, mas as consequências desse teorema são diversas. Aqui nós temos 4 corolários, eu faço isso na próxima aula.